segundo ano. Haha! Vocês já devem me conhecer do ano passado. E agora a gente chegou no filósofo que eu mais gosto. Agora é um negócio de paixão mesmo. Immanuel Kant. Gente, para começar, todo mundo que fala Immanuel Kant, ou Kant mesmo, vai falar, nossa, esse cara era muito louco, blá, 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 blá. Mas pensa um pouco, gente. A principal obra do Immanuel Kant, do Kant, que a gente vai falar só Kant a partir de agora, é Crítica à Razão Pura. Gente, nós vamos falar, essa é a 9ª aula de filosofia, tá? Então a gente vai falar sobre o módulo 9, que está na página 33, 34 e 35. Gente, ler Kant é meio complicado. Exige um certo domínio, uma paciência, um vai e volta para, conectar as coisas. Porém, eu vou dar uma dica para vocês do que é Kant, o pensamento kantiano. Gente, vocês lembram que antes da gente estudar o empirismo, a gente vinha estudando o racionalismo? Antes da gente chegar em Locke e Hume, que afirmavam que eles eram os radicais, né? Eles afirmavam que todo conhecimento adquirido pelo ser humano só poderia vir da experiência, só poderia vir do que fosse perceptível pelos sentidos, né? Muito bem. E antes desses dois, a gente tinha o racionalismo, todos os filósofos anteriores, né? Que o conhecimento devia ser partir da razão, né? Que existiam conhecimentos inatos, já nascidos com o indivíduo. Já o Locke e o Hume falaram que não, que o conhecimento do indivíduo, do ser humano, era uma folha em branco, que ele iria ser adquirido através das experiências, enfim. Né? Só uma revisãozinha básica do que está aí para trás. Gente, chega em Kant, ele é o cara assim que ele resume o que o professor pensa. E é o que eu vou falar para vocês agora. A razão pura, gente, a racionalidade excessiva, não, se isso é aquilo e não tem conversa, na minha humilde opinião, deixa algumas falhas. Porque existem coisas que superam a nossa vã filosofia, superam a nossa vã racionalidade, tá? Veja só, existem fenômenos que transcendem as experiências. Existem coisas que acontecem, existem certos fenômenos e certos eventos que acontecem que não podem ser explicados totalmente pela razão, na minha humilde opinião. A maioria, sim, a gente explica racionalmente. Se isso, então, aquilo, ponto final. Só que, para Immanuel Kant, a razão não era o suficiente. O empirismo não era o suficiente. Aquela afirmação de David Hume sobre o conhecimento tem que ser testado através da experiência foi invertida pelo Kant. Veja só. A experiência, né, o que a gente presencia, aquilo que a gente consegue, realmente é isso aí e tal, não sei o quê, tem que passar pelo nosso conhecimento. Olha só. Olha que bem louco o pensamento desse cara. Passar pela nossa razão. Porque a nossa razão vai dizer pra gente se o acontecimento ele é aceitável ou se é totalmente absurdo aquilo que está acontecendo. Porque existem coisas que vocês mais jovens vão falar, nossa, que bizarro. Um pouquinho antes de vocês o pessoal falava surreal.
E pra gente que é acadêmico, que fez faculdade, fez graduação, pós-mestrado e o caramba, a gente chama de transcendente. Ou seja, transcende o nosso conhecimento. Passa além do nosso conhecimento. E lembram, bem lá atrás, que tudo que passa além do nosso conhecimento material, além da nossa associação material imediata, é chamado de, além do físico, é chamado de metafísica. Hoje em dia, existem 2.490 milhões de nomes para metafísica, mas um deles é espiritualidade. Um deles é destino, um deles é coincidência, o outro é sincronia, tá? Para quem se interessa por isso, eu vou recomendar no YouTube uma mulher chamada Maria Helena Galvão, filósofa também, lógico. Ela é professora, hoje em dia ela é consultora, mas a mulher fala umas coisas assim muito loucas, que se você parar para pensar, você fala realmente. E dentre todos os filósofos, dentre os racionalistas, dentre os empiristas, que quando chega aos extremos são céticos, como John Locke e David Hume, a gente tem o Immanuel Kant logo na sequência, que viveu num ambiente super tolerante, que foi a antiga Alemanha, que chamava Prússia, que era governada por um cara chamado Frederico II, né? até a divisão da Prússia entre a Alemanha e a Áustria, e lá ele tolerava muito, por ser protestante, ele tolerava as ideias, porque ele era um amante da arte e da filosofia. Gente, então era um ambiente favorável para pensamentos que poderiam, em outras localidades da Europa, afrontar os dogmas da Igreja Católica, afrontar Roma, né? Na época era o centro da Igreja Católica. Então essa ideia de Immanuel Kant a respeito do conhecimento, da experiência depender de um conhecimento, para mim é bacana. Porque, gente, a gente já nasce com essa lógica, a gente cresce com essa lógica. Uns treinam mais, outros treinam menos. Mas mesmo aqueles que treinam menos a lógica e a racionalidade, certas coisas para essas pessoas que treinam menos vai parecer um absurdo. Então, aquela experiência, aquilo que aconteceu, vai ser intitulado de bizarro, de surreal, de, sabe, viajação, maluquice, que pra gente é transcendente. Nem tudo pode acontecer coisa e tal, tem fenômenos que não dá. A mágica, por exemplo, é um troço que é surreal. É uma manipulação rápida, assim, são truques, né, na verdade. Mas existem coisas que você fala, gente, isso aí pode acontecer. Isso aí pode acontecer e a gente vai investigar, certo? A gente, que eu digo eu, vocês, quem acha que as coisas são possíveis. E quem acha que as coisas são impossíveis vai simplesmente eliminar a ideia. Então cai na teoria kantiana também. Essa ideia, esse fenômeno, esse acontecimento é surreal. Isso não pode acontecer. Vocês já ouviram a expressão meus olhos estão me enganando? Meus ouvidos estão me enganando? Não é possível que isso esteja acontecendo? É bem isso aí. É a teoria kantiana. A experiência, né? Não é possível que isso, que a experiência esteja acontecendo, está passando pelo crivo da tua razão. Está passando pelo crivo do teu conhecimento prévio, que é gerado pela razão. Gente, uma coisa vai depender da outra. A experiência vai depender do conhecimento e vice-versa. O conhecimento vai se solidificando através de experiências plausíveis, né? Experiências aceitáveis. Pessoal do segundo ano, eu vou só complementar a nona aula de filosofia de vocês,
que é a respeito de Kant, porque a gente agora vai começar uma revisão dos principais nomes da filosofia que vocês tiveram aula durante o ano. Nessa 29ª aula nossa, a gente vai fazer a revisão do módulo 9, que é a vida e obra de Immanuel Kant. Tá? Então eu peguei um trecho da 9ª aula de filosofia e estou acrescentando algumas informações agora. Gente, naquele trecho que eu peguei da 9ª aula, eu falei que Kant escreveu, ele se situou, ele era um alemão, ele morava na Prússia, na época que ele escreveu, e a Prússia, que é o precedente da Alemanha, né, que era o reino precedente da Alemanha, que depois foi dividido entre a Alemanha e a Áustria, era governada naquela época por um protestante chamado Frederico II. Como eu disse, o Frederico II era amante das artes e da filosofia, portanto, o ambiente intelectual na Alemanha era um ambiente permissivo, era um ambiente com pouca censura, porque em outras partes da Europa era um tanto quanto problemático se pensar e expressar seus pensamentos, porque eles tinham que estar de acordo com os dogmas da Igreja Católica, né? A Igreja Católica era cética, não acreditava em outras origens do universo que não fosse aquela pregada por ela. Muito bem, gente, isso é só uma revisão básica. O importante a respeito de Immanuel Kant, que eu quero recolocar para vocês, rememorar agora nessa segunda parte da aula, é que o Immanuel Kant foi influenciado por um filósofo chamado Leibniz, que afirmava que o indivíduo ele não fazia parte da natureza. Ele não. Veja só, a teoria de Leibniz era uma teoria racionalista. É uma teoria onde só a razão a posteriori, a razão que era usada depois da exposição de fatos, pudesse gerar conhecimento. Kant, com a influência de Leibniz, afirmou que o universo seria um conjunto harmônico, né? Formado por leis de causa e efeito internamente, portanto funcionava, vamos usar uma analogia bem moderna, como um relógio, né? Funcionava direitinho, de acordo com as leis de causa e efeito e a dinâmica da natureza. Como o homem a humanidade fazia parte desse universo, fazia parte desse mundo, o homem também era capaz de ser gerador de conhecimento, tá? Essa foi a primeira afirmação do Kant. Aí a gente vai passar para a influência que Kant teve de David Hume, né? Que foi David Hume, por ser um cético, por ser um empirista nato, ou seja, só acreditava na experiência, no ver para crer, descartava a existência da metafísica. Aquilo que a gente falou bastante na 9ª aula, a respeito de causas além da física que influenciariam no mundo físico, né? Causas metafísicas, e que eu dei 300 nomes, porém, hoje em dia, assim, depois de ter reassistido aquela aula e lido novamente o módulo 9 e feito algumas pesquisas, eu posso dizer para você que hoje em dia a gente chama de sobrenatural, o que é acima do natural, coisas que se a gente for racionalizar como Leibniz, como as teorias leibnistas afirmavam, nós vamos chegar àquele resultado. Não é possível. Porém, com Immanuel Kant
reformulando a teoria de David Hume a respeito da existência da metafísica, a gente tem como conhecimento prévio algumas emoções, algumas impressões que hoje em dia a gente chama de intuição. Hoje em dia não, nós sempre chamamos de intuição, tá? Faz muito tempo que isso existe. Que é um conhecimento prévio, próprio daquele ser humano que é harmônico com o universo. Possui conhecimentos inatos, conhecimentos que já nasceram com ele. Ou pelo menos algumas direções, né, lógicas, algumas direções dedutivas que, ao contrário do que afirmava David Hume, nascem com o ser humano. Kant afirma que essa metafísica, ela, na verdade, essa intuição, ela é o que valida as experiências e o que transforma as experiências em conhecimento. E esse conhecimento, como eu disse na aula 9, ele vai se sobrepondo, vai se cristalizando, e um conhecimento prévio já cristalizado vai dar ao indivíduo a certeza, né? Vai validar uma experiência futura e assim por diante. Sempre um conhecimento prévio, mas no início da aquisição, vocês, quem assistir essa aula e prestar atenção no que eu estou falando vai falar, mas e o primeiro pensamento? E o primeiro conhecimento? Da intuição, que vem daquela afirmação de que o homem faria parte do universo. Seria um conjunto harmônico também. Seria um organismo que funciona devido às leis de causa e efeito naturais, as leis da natureza. Como, por exemplo, nós comemos, o tempo passa e nós crescemos. A criancinha que era pequenininha vai crescendo, entendeu? Segue leis naturais de causa e efeito. Primeiro que a natureza, nós sabemos hoje que a natureza do indivíduo é crescer até certa idade. E sabemos também que são necessários alguns nutrientes, aliás, muitos nutrientes. A criança pequena precisa ter boa alimentação, precisa ter sono, né? um período de sono. Aí a gente cai em termos da sociologia que eu prefiro nem cogitar agora, porque é complicado demais. É triste pensar que nem todos têm essas subvenções para poder crescer, né? Esses patrocínios, né? Esses quesitos para crescer e se desenvolver perfeitamente. Nem todos têm. Mas a gente não vai pensar nisso agora. Continuando, então, a teoria kantiana vai propor que existe o transcendente. Não é a metafísica pura, né? Aquela coisa de misticismo, de dogma, e também não é o ceticismo puro, não é a razão lógica pura, que julga o certo e o errado a partir dos resultados, a partir da experiência, né? O empirismo. O Kant ele sugere um caminho que afirma que o ser humano, o indivíduo, ele pode construir conhecimento para ele a partir dos resultados de uma experiência que ele julgar possível, com aquele conhecimento prévio que ele tem por ser parte do universo perfeito. Ok? Gente, a partir de agora eu vou começar a revisar alguns tópicos que foram apresentados para vocês durante o ano. Immanuel Kant é um autor importante para quem está no segundo ano médio. A gente vai falar bastante a respeito de Immanuel Kant. E
a dinâmica de aulas agora vai ser, a dinâmica da disciplina de filosofia, a partir de agora, quarto bimestre, vai ser assim: numa semana a gente vai ter uma aula, e nessa aula eu vou falar a respeito do que, a respeito de qual módulo da apostila nós estamos revisando, né? Qual módulo que nós estamos revisando, e na semana seguinte haverá uma atividade que será gerada em formulário do Google, para que vocês, clicando no link igual da videoaula, vocês sejam encaminhados para o formulário do Google, respondam, e as respostas certas vão gerar uma nota que fará parte do cálculo da média bimestral, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e